Santo. Arrependei-vos e tenham os vossos pecados perdoados. E aí vocês vão receber o refrigério na alma. Amém. Irmãos, que maravilha. A gente não deve ignorar nada da palavra de Deus. O refrigério é o que ele está prometendo aqui, não é? O Amém. refrigério. Como? Pela presença do Senhor. Que refrigério. Arrepender também está muito ligado a eu mesmo, eu falo por mim. Às vezes passo semanas sem pedir perdão para meus pecados, se arrepender, porque todo dia peca e não pede perdão. Temos que nos arrepender todo dia, né? Todo dia. E qualquer recompensa vem um refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, é muito bom quando nós estamos aquela presença do Senhor, aquela unção, aquela paz. Isso é o refrigério que nós recebemos. Por quê? Pela presença do Senhor. Quando a presença do Senhor está no local, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, vem o refrigério pela presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém. Não tem preço. Não tem preço. É muito bom. Amém. Então vamos lá, verso 20. E enviei ele a Jesus Cristo. Que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aqui está falando assim que Jesus, o céu estão retendo a Jesus Cristo, até o tempo da restauração de todas as coisas. Até que está falando do arrebatamento da igreja, até que Jesus vai vir pela sua segunda vez, né? Então os céus estão segurando ainda Jesus, estão retendo, mas por um breve tempo. Talvez não dá tempo de você cumprir, realizar todos os seus projetos, seus sonhos, porque já existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo, o dia, a hora, o mês e o ano já estão tudo anotado na agenda de Deus. Isso Amém. não vai ser mudado em nome de Jesus. Amém. Verso 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada do mundo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram nesses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus que fez a nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus primeiro, e o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Aleluia. Está vendo de novo falando? No apartar cada um de vós das vossas maldades. É o apóstolo pregando. O apóstolo dando um discurso, pregando no meio dos povos, das gentes que estavam ali. Então vocês têm que se apartar da maldade. Se apartem do mal. Se apartem da língua enganosa, se apartem do pecado, como diz a palavra, que tenazmente vos assedia. Todo dia está ali batendo, martelando, como disse o Thales Roberto. Todo dia o pecado vem me chamar, né? Todo dia vem bater na minha porta. E a nossa parte é: mas eu escolho Deus. Amém. Amém, irmãos? Eu me arrependo, eu quero o refrigério do Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor. Amém, meus amados? Aleluia. Vamos aproveitar o nosso tempo, nós vamos terminar 9 horas, como sempre. Vamos para o próximo capítulo 4. Pedro e João são aprisionados. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia. Aleluia. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, não é esse aqui não, mas é outro, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder, ou com que nome, em que nome de quem fizeste isso? Irmãos, uma coisa que nós devemos também, além de priorizar
que eu falei, o caráter, né? Antes. Você tem que saber também que quando você for cheio do Espírito Santo, sei que você já é cheio do Espírito Santo, eu estou falando quando você for cheio do poder do Espírito Santo, né, dos dons espirituais, para realizar os sinais que Jesus realizava e que disse que ia seguir aqueles que crescem, uma coisa vai acontecer contra você: perseguições. Vai despertar ciúme, invejas, muitos vão te proibir, vão tentar te proibir, mas não vão conseguir, mas vão tentar. Então esteja preparado para que quando você estiver falando no nome do Senhor, você receber oposições, receber afrontas. Algumas pessoas podem se levantar contra você. E quem era que estava se levantando contra o Senhor Deus? Porque quando se levanta contra a igreja, está se levantando contra Deus. Eram os próprios religiosos, aqueles que estavam lutando, entre aspas, a favor de Deus, aqueles que ensinavam a respeito de Deus. Os líderes religiosos se ajuntaram e colocaram os apóstolos no meio lá e começaram a interrogar: você está fazendo isso aí no nome de quem? Essa mesma pergunta foi perguntada para Jesus, e ainda insinuaram, falaram: você está fazendo isso é pelo demônio que está em você, né? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, lhes disse: olha, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. É interessante falar, ele fala assim: olha, já observando que vocês estão muito preocupados e que eu estou sendo julgado a respeito de um benefício que foi feito a um homem que desde nascença era coxo, é por causa disso que vocês vão me julgar porque ele está andando agora? Olha aí, irmão, que ignorância, que ignorância, que hipocrisia desse povo, né? Igual quando Jesus foi curar aquela corcunda lá, né? Que também estava corcunda não sei quantos anos, não sei se era 8 anos. E aí Jesus, ela no sábado, falou assim: olha, posso curar ela aqui no sábado? Ou alguém pode matar no sábado? É lícito curar no sábado ou matar no sábado? Como é que é esse negócio aí? Eu não estou entendendo. Jesus perguntava para os hipócritas, fariseus. O homem da mão ressequida, né? O homem da mão ressequida. Eu assim, igual de vocês, se o seu gado cair dentro do buraco no sábado, você vai tirar. Então, olha aí. Sabe que eles faziam isso? Olha a hipocrisia. Então quer dizer, se o seu boi ou a sua ovelha cair numa cisterna, num poço, e se foi dito, sabe, vocês não vão lá tirar ela? Deixa de ser hipócrita, rapaz. Jesus falava isso para eles. Vocês são hipócritas demais. Então quer dizer que a ovelha e o boi caindo lá, vocês podem tirar. Eu não posso libertar um filho de Abraão que desde muitos anos está escravo aqui de Satanás. Eu não posso tirar ela também não, desse poço, que é a prisão de Satanás. Vocês são hipócritas. E aí Jesus, povo curado. E o povo, os fariseus, rangiam os dentes de raiva. Ele não conseguia, ele não tinha o Espírito Santo. Não tinha. E o Espírito Santo sempre te dá sabedoria. Amém. Além de te dar ousadia, intrepidez e poder, ele te dá sabedoria. Nós não falamos sobre isso esses dias? O espírito de sabedoria, né? Não é? Espírito de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, quando nós vamos ver lá na frente, quando Estevão falava cheio do Espírito Santo, ninguém podia resistir. E aqui no verso 8 fala: e Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Eu acho que é porque quando você está cheio do Espírito Santo, ele já sabe até o argumento que o cara vai saber para acusar ele quando está a palavra. E é isso mesmo, a palavra de conhecimento que vinha sobre Jesus e sobre aqueles que estão cheios de Espírito Santo, vinha uma palavra de conhecimento. Sabia que o cara estava pensando, ele já falava. Sabia. Então ele está falando assim: olha, então eu quero dizer para vocês o seguinte: é no nome daquele que vocês acabaram de matar, que tinha sido há pouco tempo, né? Vocês mataram, mas ele que foi ressuscitado está à direita de Deus, e é no nome de Jesus que esse agora está curado, está sã, no nome dele. Falou com coragem, com ousadia, sem medo nenhum. Não estou nem aí se vocês vão me bater, o que vocês vão fazer comigo. Era isso que ele estava
Amém? Então vamos ver aqui 11. E ele continua falando a respeito de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Irmão, Jesus, a pedra angular. Amém. A pedra angular é a pedra principal. Imagina, Francisco, você e o seu Vadinho que está aqui, que são construtores. Você está construindo essa laje ali. Aí a pessoa chega aqui, entrega para você a armação de ferro. E fala assim: olha, irmão, você vai ter que usar essa armação de ferro nessa coluna. E você, sendo construtor, você fala: que nada, vou usar ferro aqui, nada, vou usar só um cimentinho ali, né, tá bom. Você não ia fazer uma coisa dessa, não, mano. Você, como um bom construtor, não ia rejeitar o ferro, a base, que é o principal, é o ferro. O principal é o ferro. Então, o principal, naquela época, eles não usavam essas coisas, né? Era só a rocha. Então, a pedra de esquina, que dava o sustento, que amarrava, que travava tudo. Jesus foi chamado pelos profetas, antes de nascer, de a pedra angular, da esquina. A principal, a construção. E os construtores eram os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, os sacerdotes. Então, Pedro está falando assim: vocês, construtores, rejeitaram a pedra principal. E é essa pedra que é o Senhor e Mestre. E é no nome dele, desse Jesus, que esse aqui está sendo curado. Amém. E muitas vezes, irmão, ainda hoje, essa pedra principal ela é rejeitada. Essa pedra principal, você é o corpo dela. Ele é a cabeça. E eu e você somos o corpo. E quando nós vamos no nome de Jesus em muitos lugares, quando eles nos rejeitam, eles rejeitam quem? A Jesus. Ainda hoje ele é rejeitado. Verso 13? Não, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e afirmado e informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Oh, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus porque, sabendo que eles eram homens iletrados, indoutos, por que eles reconheceram que eles eram homens que sabiam as letras, embora não tenha estudado? Porque ele estava falando aqui da pedra angular. E só quem sabia dessa pedra angular, pedra principal da esquina, eles começaram a falar na linguagem de quem conhecia as Escrituras. Eles eram semi-analfabetos. E aqui não quer dizer que eles eram, aqui a Bíblia não quer dizer que eles eram analfabetos, de não saber ler, de nunca ter entrado na escola, não é isso que ele está falando. Era as letras sagradas. Tinha só o primário. Na realidade, eles conheciam, eles estudaram na escola. Naquela época também nem todo mundo sabia ler, mas eles sabiam. Não está dizendo que ele era iletrado, que não sabia ler. Ele não sabia as sagradas escrituras que era reservado para os escribas, para os fariseus, né, que a Igreja Católica trouxe para a Igreja Católica e proibiu durante muitos anos. Então, quando ele começou a falar assim: vocês, edificadores, rejeitaram a pedra, oh, glória a Deus, ele estava falando, ele falou assim: como que esse cara sabe essas letras, sem nunca ter estudado? Então eles pensaram, não tinha acesso, não tinha. Então eles pensaram, estavam com Jesus, aqui de. Então eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque Jesus era o mestre, rabino. Jesus não, Jesus ele estudou na escola dos rabinos, ele entrou, ele fez tudo que uma criança, aos 12 anos de idade, Jesus estava conversando com os doutores. Não é porque o Espírito Santo ensinou ele, não, porque ele estudou mesmo. Jesus ele decorou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, os 5 primeiros livros, né, que é chamado de Pentateuco, Penta de 5, que são os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Deuteronômio. A lei tinha que decorar, vírgula, ponto e vírgula, tudo tinha que ser decorado. Quem não soubesse não podia ser chamado de rabi. Jesus foi chamado rabi, quer dizer mestre, né? Então Jesus também ensinou essas coisas para os discípulos dele. A Bíblia diz que várias vezes Jesus se sentava com os discípulos e expunha para ele as Escrituras e aonde estava se referindo de Jesus. Olha, Jesus falava com vocês: você lembra quando
aqui os fariseus, conhecedores da lei, das escrituras, quando ele falou assim, olha, a pedra angular, a principal, vocês rejeitaram. Então eles falaram aqui, no verso 14, que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha. Verso 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer nem contar. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem, mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Está vendo? Mais de 40 anos, quer dizer, quando a Bíblia chamou de homem, pode ver, é 40 anos para lá. Quando é mais novo, fala de criança, menino mesmo, de peito, fala criança de peito, fala criança até os 12 anos, e quando ia para a guerra, era dos 21 para cima. Então, quando fala assim, homem, é para. Viu, Alexandre? Já chegou lá? Chegou lá, já dos 40? Não? Não? Chegou não? Só o Vaguinho que é homem aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Pelo menos tem um homem melhor. Eu estou chegando lá. No ano que vem eu chego aos 40. Amém. Mas, graças a Deus, que agora a Bíblia diz no Novo Testamento, que para Deus não existe mais homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cito, nem judeu, nem grego. Tudo é um só diante de Deus. Nós somos agora a igreja do Senhor. Amém? Aleluia. E agora não é mais a nossa idade, mas é a nossa maturidade espiritual que conta diante de Deus. Amém. Amém. Como é que é, Xande? Mas ano que vem também tu chega lá, né, Xande? Pertinho, né? Então vamos terminar aqui. Então, 23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu Filho Santo Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Meu Amém. Deus, aleluia. Irmãos, aqui eles não estão pedindo um carro, eles não estão pedindo uma casa própria, eles não estão pedindo nada. Estão pedindo, olha Deus, dá-nos ousadia para falar da tua palavra. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo ora desse jeito. Não precisa responder, você já orou assim? Não precisa responder. Você já orou, Deus, e dá ousadia para falar da tua palavra. Mesmo eles se levantando contra mim, mesmo eles querendo me matar. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, seu Filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, aleluia, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Vamos Deus. até aí,
Irmãos, é isso que nós devemos desejar muito. Orar, Amém, clamar, Jesus. babar, chorar. Senhor, me dá ousadia para falar da Tua palavra, para me pregar. E enquanto eu estiver pregando, enquanto eu estiver falando da Tua palavra, que o Senhor estenda a Sua mão e esteja curando, esteja libertando as pessoas, esteja salvando as vidas. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos desejar isso mesmo no nosso espírito. Andar respirando isso, meu Deus, me dá uma oportunidade para me pregar o Teu Evangelho. E quando eu estiver pregando, Senhor, me dá ousadia, me dá autoridade. E que o Senhor esteja confirmando a palavra que eu estiver falando. Amém. Que o Senhor faça alguma coisa, mas confirma a palavra. Amém, irmãos? Essa era a oração deste povo cheio do Espírito Santo. Eles não estavam preocupados, Senhor, eu preciso de comprar um carro, preciso de não sei o que e tal, de um celular, um cavalo do ano, com as rédeas, não sei o que, a charrete, com roda de galera. Já tinha, né? Essas coisas, eles poderiam estar orando por isso, mas não, eles tinham uma missão, eles tinham um propósito, eles tinham uma paixão, eles tinham uma fome, a fome que Jesus ensinou para eles. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, uma bebida também eu tenho, vocês não conhecem. E ele disse, será que ele trouxe alguma comida para eles falar com nós? Mestre, come? Não, minha comida não é essa não, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Essa é a minha comida e a minha bebida. E os discípulos insistindo com ele para ele comer. Já era meio-dia, deu meio-dia, aparece no poço lá de Jacó, a mulher samaritana, e Jesus, vamos lá atrás de comida lá, tá? Foram lá atrás de comida. Quando eles voltam, aí, não, a comida eu tenho que vocês não conhecem. Ué, como assim? Dá dessa comida aí também, né? A comida era fazer a obra de Deus, realizar a vontade de Deus. Ela com fome de Deus, A né? fome de Deus, irmãos. É essa que nós temos que ter. Claro que vamos comer, né? Vamos comer o que tiver, mas antes dessas coisas, vamos ter fome de Deus. Amém, Vamos ter fome de falar de Deus, fome de anunciar a salvação, de pregar, de curar, fome e sede de justiça. Você tem, você será saciado. Bendito seja o Espírito Santo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Aleluia. Amém. Bendito seja. Vamos cantar um hino para a gente encerrar hoje? Amém. Cantar ele, Jesus. Jesus.
vida. Oh, Pai, nos dá intrepidez e ousadia para pregar a Tua palavra, Pai. Enquanto o Senhor estende as mãos para fazer os sinais, os milagres, Pai, as maravilhas, Deus, na nossa vida. Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Vem, Senhor, nos envolver na Tua nuvem de glória, Pai. Vem, ó Deus, nos dar fome, fome e sede, Pai, pela Tua palavra, Senhor, bendita e gloriosa, Senhor. Venha, Senhor, nos convencendo, que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade permaneça, que a Tua vontade, Pai, seja verdade nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, te agradecemos mesmo, Pai, te louvamos.